Boa noite, Catedral da Paz. Paz seja convosco. Pode ir. Deus tem falado com você? Vai continuar falando. Amém? Ainda não acabou. É só o começo. Amém? Só o começo. Amém. Quem tem um lugar vazio perto de você? Levante a mão assim. Seu lado, na frente, atrás. Aí, ó, o pessoal que está em pé, aí atrás. Por favor, o diaconato, nos ajude, por favor, a encaminhar os irmãos aí. Amém? Glória a Deus. Mas, sem mais delongas, quero chamar aqui o pastor Anderson Castelo Branco. Quero que você mais uma vez receba ele, louvando ao Senhor, adorando a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite, gente. Paz seja com todos. Se assente, por favor. Assente-se, por favor. E aí, gente, tudo bem? Vocês viram o eclipse? Aí, vocês viram o eclipse, irmão? Tá lindo. Vamos fazer o culto lá fora? Vambora. Nossa mensagem hoje, ela é diferente da mensagem de ontem. Hoje é uma mensagem mais técnica. Abra Mateus 24. Isso, aí melhorou agora. Isso. Eu ainda estou acostumando com essas luzes, irmãos. Sério, ainda estou acostumando. Mateus 24. Isso. Pegou aí? Verso 21. Glória a Deus. O som ficou muito bom. Ficou legal aí desse jeito. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acreditais, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém, gente? Maravilha. Pode fechar a Bíblia, daqui a pouco nós vamos abrir em outra parte. Por que eu peço para fechar às vezes a Bíblia? Não fica lendo e querendo ouvir e querendo ler ao mesmo tempo, aí não dá certo. Eu já ministrei aqui na igreja os 7 selos e as 7 trombetas, e vamos ver como é que o tempo vai correr aqui, se vai dar para a gente ministrar as 7 taças. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar recapitulando, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá?
Mateus 24, verso 21 diz assim: então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, Mateus 24 começa falando do período chamado a grande tribulação. Alguns aqui vão lembrar e para outros vão ser novo. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos, ok? Você tem que prestar bastante atenção nessa mensagem. Por que o pastor sempre pede para repetir? Porque a repetição é considerado como uma das melhores técnicas pedagógicas de aprendizado, ok? Diz que quando você repete alguma coisa 36 vezes, vai para o seu subconsciente, cai na memória de longo prazo e você não esquece nunca mais. Então vamos comigo, diga assim: grande tribulação. Então nós vamos começar falando da grande tribulação, que é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Então vamos comigo, diga: grande tribulação vai durar 7 anos. Quantos anos, igreja? 7 anos. Vão comigo que vocês vão ganhando o conhecimento e a gente vai compartilhando junto. Segura aí. A grande tribulação, um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo: os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Nesse período, Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra. Repete comigo, diga: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Para gravar de novo: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Para nunca mais esquecer: 7. Segura que agora é comigo. A grande tribulação, um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo: os primeiros 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Quando parar, vocês continuam. Nesse período, Deus derramará 3 classes de catástrofe sobre o planeta Terra: os 7. Está fazendo sentido? Diga amém. Então vamos continuar aprendendo. Nós vamos, na verdade, serão 4 classes de catástrofe: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e 7 trovões. Mas quando João tem a visão dos trovões, o Senhor fala com ele: sela. Ele não recebe a revelação. Então a gente não pode falar aonde que a Bíblia se silencia. Então, de maneira popular, nós não temos como falar dos 7 trovões, então falamos dos selos, das trombetas e das taças. Agora segura aí. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de quantos anos, gente? Nesse período, Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra: 7. Lembrando que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos, lembrando que as 7 taças são piores do que as 7 trombetas, lembrando que o 7º selo toca a primeira trombeta, lembrando que a 7ª trombeta derrama a primeira taça. Ok? Tá recebendo aí? Diga um amém. Então tá bom. Vamos caminhar. Vamos recapitular. Selos, 7 selos, eu já falei. Eu acho que uns 3, 4 anos atrás eu falei sobre isso aqui, né? Primeiro selo, o anticristo. Segundo selo, as guerras. Primeiro selo, anticristo. O prefixo anti em grego significa aquele que se opõe, aquele que substitui a Cristo. Então, assim, após o arrebatamento, surge o anticristo. Existem várias especulações sobre quem seja o anticristo. A maior especulação da atualidade cai sobre um nome europeu chamado Emmanuel Macron, né? Que é o presidente da França. Ele é considerado hoje
o político mais influente do planeta Terra com menos de 40 anos. Ele já negociou conflitos e virou paz, 12 conflitos de paz no Oriente Médio, e ele foi eleito com 66,6% dos votos, 666. Tudo especulação, não estou batendo martelo não, isso é especulação. Depois surgem as guerras, 2 guerras, a terceira e a quarta guerra mundial, a batalha do Armagedon no Vale do Megido e Gog e Magog no final do reino milenar. Depois vem a fome, alguns vão lembrar aqui os 4 efeitos da fome que eu já preguei aqui: desnutrição total, a pele se apega aos ossos, homem comendo parte do próprio corpo, lembra disso? Alguns vão lembrar. Pais comendo filho e mães comendo o próprio resíduo do parto, a própria placenta vira alimento no período tribulacional. 4º selo, nós falamos dos mártires, as pessoas que morreram depois do arrebatamento e foram salvas. Entretanto, classificamos essa salvação como uma salvação tola, porque hoje a salvação é pela graça, mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém, gente? Se tem uma coisa que é incomum em todas as igrejas do mundo, dependente da denominação, salvação pela graça. Cada igreja tem as suas denominações, suas doutrinas, cada igreja tem a sua maneira de servir e de crer, mas tem uma coisa que é igual universalmente falando: salvação pela graça. Ninguém paga para ser salvo, porém depois do arrebatamento, a pessoa, para ser salva, ela vai ter que derramar o próprio sangue dela para ser salva. Depois nós falamos da 6º selo, transformações geofísicas. Diz a Bíblia que o céu se enrola como um pergaminho, ok? E diz também que os fortes, os reis, os tribunos, os poderosos, os ricos, os pobres, os escravos, os servos e os livres, eles se escondem debaixo das montanhas, eles pedem que as montanhas caiam sobre si e os esconda da ira do Cordeiro. O 6º selo, o céu se enrola como um pergaminho e a manifestação da ira do Cordeiro. Então, em detrimento da ira vista na face do Cordeiro, os habitantes do planeta Terra, atemorizados, se escondem a ponto de pedir que as montanhas caiam sobre si para poder se esconder. Então aí temos o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º selo. E agora temos o 7º selo. Eu acabei de falar que as 7 trombetas são piores do que os selos, e as taças piores do que as trombetas. E o 7º selo toca a primeira trombeta, e a 7ª trombeta derrama a primeira taça. Então o 7º selo é o toque das trombetas. Diz a Bíblia que houve silêncio no céu por quase meia hora, e os 7 anjos receberam do Senhor 7 trombetas para tocarem sobre a terra. A primeira trombeta é uma chuva que cai com 3 elementos: saraiva, fogo e sangue. Diz que 1/3 das ervas verdes se perdem, se queimam, são destruídas. Então aí um prejuízo no processo de fotossíntese. O planeta Terra tem 2 fontes produtoras de oxigênio. São as algas do mar, que é a maior produtora, e a segunda são as ervas verdes, sob efeito da luz solar, transforma o gás carbônico em oxigênio. Então a primeira trombeta, o Senhor destrói ali 1/3 das ervas verdes, prejudicando a fotossíntese e surgindo muitas doenças pelo aparelho respiratório. Segunda trombeta, diz que um grande meteoro cai no epicentro dos oceanos e 1/3 dos barcos afunda, 1/3 dos barcos dos peixes também morrem. Parece que esse meteoro que cai, por consequência, gera verdadeiras ondas gigantescas, tsunamis como esse que nós vimos num passado bem precoce, que destruiu a costa do Japão e alguns países ali perto. Parece que 150 mil pessoas morreram em detrimento apenas de uma onda gigante. A quarta trombeta afeta agora o sol, a lua e as estrelas.
diz o profeta João que um terço do sol não brilha, um terço da lua não brilha, óbvio, porque a lua só reflete a luminosidade do sol, não tendo sol não há lua, e as estrelas se apagam. Um terço do dia, 24 horas dividido por 3, 8 horas do dia o sol não brilha, a lua não brilha e as estrelas não brilham. Isso aí vai dar um cataclisma no planeta Terra, porque o sol e a lua são responsáveis pelas estações do ano. Não tendo sol e não tendo lua, logo não há estação, verão, outono, inverno e primavera. Sem falar que as ondas do mar dependem do ciclo da lua, sem falar que alguns alimentos também dependem do ciclo da lua e do ciclo do sol. Quinto, estou recapitulando, já preguei tudo isso aqui detalhadamente há uns 3, 4 anos atrás, estou só remoçando aí para a gente continuar. Quinta trombeta diz que sai do abismo os gafanhotos com poder de escorpiões. E diz a Bíblia que esses escorpiões irão ferroar o homem, e as picadas serão tão terríveis que diz a Bíblia que o homem vai procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Então, a gente observa que nos selos a morte busca o homem, e nas trombetas o homem busca a morte. A Bíblia diz que a dor da picada desses gafanhotos será tão violenta que o homem vai desejar morrer e não vai encontrar a morte, porque o homem pecou na carne e na carne vai pagar pelo seu pecado. Sexta trombeta, o Senhor solta do abismo o Apolion ou Abaddon, e eles vão governar um exército de 200 milhões de demônios. Você imagina o planeta Terra sendo invadido por 200 milhões de demônios. Hoje a situação já é desesperadora. Você imagina agora 200 milhões de demônios invadindo o planeta Terra. Isso sem a presença do Espírito Santo e sem a presença da igreja. Vocês imaginam o que vai virar esse lugar? Bom, essa é a sexta trombeta, e agora chegamos na sétima trombeta. Lembra que eu falei que a sétima trombeta faz derramar a primeira taça? Que uma é na sequência da outra? Então nós vamos para Apocalipse capítulo 15 e ver onde começa o derramar das taças. Foi só para a gente recapitular, eu fiz isso em 12 minutos. Apocalipse 15. Apocalipse capítulo 15, verso 5. Você vai precisar prestar muita atenção no texto. É muito complicado, não sei se vai dar para explicar tudo nesse período, mas depois a gente continua, a gente recapitula e não tem problema, tá? É melhor do que a gente querer correr e deixar dúvidas. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque há muitos detalhes violentos aqui, tá? Então nós vamos para Apocalipse capítulo 15, já passou os selos, já passou as trombetas, e agora nós estamos chegando no final do período da grande tribulação, bem no finalzinho. Começa aí no capítulo 15, verso 5, diz assim: Depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Redobre a atenção aí. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinha as 7 taças saíram do templo, vestido de linho puro, resplandecente, cingido com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro.
cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre, e o templo se encheu com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Ponto final, e olha para mim aqui na frente. Agora você deixa a Bíblia aberta aí no seu colo, presta atenção, e daqui a pouco nós vamos ler. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: o juízo das 7 trombetas, que precederam o juízo das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, foram de certo ponto de alcance limitado. Desse foi escrito que atingiria 1/3 das árvores, 1/3 da água doce, 1/3 do sol, da lua, das estrelas, mas o juízo das 7 taças atingirá a terra inteira. Diz o seguinte: ouvi vindo do santuário uma voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças com a cólera de Deus. Note no versículo 5 que nós lemos, o templo do tabernáculo estava aberto no céu. Que tabernáculo era esse que estava aberto no céu? Era o tabernáculo que tipologicamente se compara com aquele tabernáculo que Moisés construiu quando o povo caminhava 40 anos peregrinando pelo deserto. Então, o tabernáculo se abre no céu, e quando esse tabernáculo se abre, há uma voz de comando dada pelo próprio Deus, e aos 7 anjos é dado 7 taças contendo o que? A ira, a cólera do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos claramente a origem da nossa salvação e do governo de Deus sobre o planeta Terra. Hoje, esse trono é um trono de graça, mediante ao nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que por nós entregou a sua vida e derramou o seu sangue. Porém, nesse tempo das 7 taças, esse trono não é mais um trono de misericórdia, mas se torna um trono de juízo para condenar a vida dos ímpios. Deus então se revela através das Escrituras, sendo aquele que para a igreja é Senhor, para Israel é rei, mas para as nações ímpias ele será juízo. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. O templo no céu se abre, e há um comando da voz de Deus. 7 anjos recebem 7 taças, e aí ele manda sair os 7 anjos com as 7 taças para derramar sobre a terra. Quando os 7 anjos saem, parece que Deus manda fechar o templo. Como que eu sei disso? Eu sei disso através do versículo 8, diz assim: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse o derramar das 7 taças. Escuta isso, que isso é muito, muito importante para a gente aqui nessa noite. Isso conduz o meu pensamento para o seguinte raciocínio: quando Deus manda abrir os 7 selos, ele destrói 1/4 da população do planeta Terra e poupa 3/4. Por quê? Porque o templo estava aberto e certamente houve algum tipo de oração e de intercessão pelos habitantes do planeta Terra. Aí Deus pesa a mão só em 1/4 e poupa 3/4. No toque das 7 trombetas, a mesma coisa. O templo ainda estava aberto e Deus pesa a mão sobre 1/3 e poupa 2/3. Porém, agora tem um detalhe nas 7 trombetas. Depois que os anjos saem das 7 taças, com as 7 taças, a fumaça da glória de Deus enche o templo de tal forma que ninguém mais conseguia entrar dentro dele. Ou seja, Deus estava querendo dizer o quê? Acabou o tempo
da intercessão e acabou o tempo da misericórdia. Agora não se faz mais oração, agora não terei mais misericórdia. Eu poupei nos 7 selos e eles não se arrependeram. Eu poupei nas 7 trombetas e eles não se arrependeram. Agora a minha glória vai encher o templo de tal forma que ninguém mais poderá entrar para orar. Por exemplo, vocês estão aqui nas 168 horas de consagração. Aonde que está sendo feita essas orações, essas intercessões? Aqui no templo. O templo está aberto, amém, gente? Agora Deus manda fechar o templo no céu para que não fizesse mais intercessão, como que se Deus tivesse falado assim: agora a misericórdia chegou ao fim. Pastor, mas nós lemos na Bíblia que a misericórdia do Senhor não tem fim. Nós lemos na Bíblia que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Só que você tem que entender que a misericórdia de Deus não tem fim sobre a vida de quem é obediente. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a vida daquele que é fiel, mas a misericórdia de Deus vai ter fim e vai ter limite sobre a vida de quem é ímpio, que desperdiçou todas as oportunidades que Deus deu para ele se arrepender. Nós vamos caminhar aqui, você vai ver que eu acho que na 3ª taça, o próprio texto bíblico diz assim: Deus não é injusto, porque com os flagelos o homem vai acusar Deus de injustiça, mas nenhum homem pode acusar Deus de ser injusto, porque a todos é dado a oportunidade da salvação. Querido, se tem uma coisa que Deus dá para todo mundo é a oportunidade. A questão é que uns aproveitam e outros não. A questão é que uns agarram e outros não. A questão é que tem gente que precisa só de uma oportunidade, ele muda a vida dele toda. Agora tem gente que Deus dá oportunidade a vida toda, ele desperdiça, ele morre e vai para o inferno. E depois quer falar que Deus é injusto. Então Deus já teve misericórdia nos selos? Teve. Deus teve misericórdia nas trombetas? Teve. Mas agora chegou a vez de derramar as taças, e Ele manda fechar o templo, porque Ele não quer mais intercessão, porque a misericórdia dEle agora chegou ao fim. Para a igreja, Jesus é o Senhor. Para Israel, Jesus é rei. Mas para o mundo, Jesus vai ser juiz. Ele vai julgar as nações. E nós vamos ver agora como que Ele vai fazer isso, derramando as 7 taças. E a primeira taça, você vai acompanhar comigo em Apocalipse 16, verso 1 e 2. Verso 1 e 2 diz assim: E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Olha para mim aqui agora, deixa aí, vem para cá. Nós como seres humanos, temos uma mente muito limitada com relação ao programa do projeto de Deus. Você imagina quando Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? É o mesmo ide que nós estamos vindo aqui agora. O ide que Jesus falou para mim e para você, ir lá e ganhar as almas. O ide que Jesus falou para mim e para você, ir lá buscar as ovelhas que estão perdidas, foi para resgatá-las, para que elas não sofram esse ide do Apocalipse 16. O mesmo Deus que falou ide pelo amor, agora está mandando o ide pela dor. Agora, o ide aqui não é o ide para salvar, agora o ide aqui é para condenar e para destruir. Então o primeiro anjo vem e derrama sobre o planeta Terra a sua primeira taça, e diz a Bíblia que uma chaga má e maligna, úlceras e câncer, começa agora a acometer uma classe de pessoas no planeta Terra, aqueles que receberam o sinal da besta. Aqueles que receberam o sinal da besta.
dois povos serão sinalizados no período da grande tribulação. Um povo será sinalizado por Deus e outro povo será sinalizado pelo anticristo, que é a figura do diabo. Qual será o povo sinalizado por Deus? Os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo judaica, 12 vezes 12, 144 mil judeus, que Deus vai utilizar para pregar o evangelho do reino no período da grande tribulação. Esses estão salvos e o diabo não toca naqueles que Deus sela. Agora tem um detalhe, o diabo também vai selar os seus, implantando neles o sinal da besta. E aí, queridos, quem receber o sinal da besta, estará recebendo o decreto de condenação e separação eterno de Deus. E diz a Bíblia que esses que receberam o sinal da besta, ok? Neles darão chagas malignas, úlceras e tumores cancerígenos pelo corpo. E aí o tempo não vai me permitir falar um tanto de especulação. Você já ouviu falar muita coisa sobre o sinal da besta, não já? Já deve ter lido na internet, ouvido alguém falar o que é o sinal da besta. Existem milhares de teorias a respeito do sinal da besta. A que a gente vê que tem mais assim, aceitação é a ideia de um pequeno biochip do tamanho de um grão de arroz. Esse biochip do tamanho do grão de arroz, ele é capaz de guardar trilhões de informações via satélite, e a empresa que desenvolveu gastou $1,5 milhão para descobrir que a melhor parte do corpo para colocar ele é assim, debaixo da pele da mão direita ou da testa, coisa que era só ler na Bíblia que já estava definido. Por que na cabeça? Porque a cabeça é a consciência espiritual. Por que na mão direita? Porque representa as obras do homem. E aí esse biochip é implantado e ele tem um sistema de termopar, a bateria é de lítio. Então ela recarrega de acordo com a batida do coração e a temperatura do corpo. Então não precisa retirar ela nunca. Enquanto a pessoa estiver vivo, aquele biochip está funcionando por causa da temperatura do corpo e a batida do coração. Porém, todavia, diz que chagas terríveis e malignas irão surgir no corpo de quem tem esse sinal. Como assim? Há uma teoria que diz que se essa pessoa, a temperatura do corpo se eleva, o invólucro que está o lítio, ele dissolve, ele estoura, e o lítio é uma substância terrivelmente contaminada para o organismo humano. Então aquele veneno circula na corrente sanguínea que passa no corpo todo, e daí surgem chagas, úlceras e tumores malignos naqueles que receberam o sinal da besta. Está entendendo? Diga amém. Então tá, vamos segunda taça, verso 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Agora olha para mim aqui, essa é a segunda taça. Essa segunda taça é o seguinte: nas trombetas, 1/3 do mar vira sangue. Agora aqui nas taças, o mar todo. Nas trombetas, 1/3 morrem. Agora nas taças, todo ser vivente, tudo morre e o mar vira um mar de sangue. Isso aqui é muito importante a gente observar, sabe por quê? Porque no mar acontece um processo muito importante para todo o sistema do planeta Terra, que é o quê? É um processo de evaporação. Então você imagina o seguinte, como é que funciona hoje? O sol evapora a água, aí vai para um segundo processo, não é? Condensa-se nas nuvens e se precipita, cai em forma de chuva. Então são 3 processos no mar: evaporação, condensação nas nuvens e precipitação. Já ouviu às vezes, falou assim, chuva ácida no interior de São Paulo. Por quê? É simples, o sol evaporou a poluição da grande São Paulo, condensou nas nuvens,
o vento soprou as nuvens, e a hora que a chuva caiu, caiu com toda a evaporação contaminada da grande cidade, e matou todas as plantas, o milho e o arroz. É exatamente o que vai acontecer. O mar se transforma em sangue, os animais morrem, entra num processo de putrificação, a carne fica podre, o sangue fede, o sol esquenta, evapora os vírus e as bactérias dos corpos mortos no mar, condensa-se os vírus e as bactérias nas nuvens, e a hora que chove, chove vírus e bactérias sobre os habitantes do planeta Terra. Isso atinge o planeta todo. Essa é apenas a segunda taça. Vamos para a terceira agora. Apocalipse capítulo 4, do verso 7, Apocalipse 16, do 4 ao 7. Apocalipse 16, do 4 ao 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: olha aí, justo és tu, ó Senhor, que és, que era, e santo és, porque julgas estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos dos profetas, também tu lhes destes o sangue de beber, porque disto são merecedores. E vi outro do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Não sei se você observou aí, nesses 3 versículos que eu li, fala muito de justo e de justiça, porque agora, a primeira taça veio sobre os que têm o sinal da besta, os que seguiram Satanás, os que se rebelaram contra Deus e que se assinaram a sua condenação eterna. Aí agora o Senhor tocou no mar, todo o mar virou em sangue, ok? Mas agora o Senhor vai tocar na água potável. Diz que todos os rios, as águas se tornam amargas, e aí o texto justifica o motivo. Por que o Senhor transforma a água em sangue? Para vingar o sangue dos seus profetas, que foram derramados ao longo da história. Você faz ideia de quantas pessoas que morreram para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e estar confortavelmente assentado nessa igreja? De vez em quando você vê lá o Fantástico mostrando aquele tanto de crente que é pego lá aqueles endemoniados, e eles são ali ajoelhados ali, o cara vem e passa o facão no pescoço dele. Sabe por que nós não podemos brincar com o evangelho? Porque ele custou muito sangue para chegar até nós. Você não faz ideia de quantas pessoas até hoje estão morrendo em nome do evangelho. O Brasil hoje tem liberdade de culto. Hoje ninguém pode entrar aqui e atrapalhar isso aqui não, porque nós estamos amparados pela Constituição, que é a liberdade de culto que nós temos, mas isso é no Brasil. Em países fechados, aonde há perseguição, se um cristão for encontrado com Bíblia, ele é decapitado. Entra-se na igreja, mata o pastor, mata a esposa do pastor, queima a igreja, tranca a igreja, põe fogo na igreja e nos crentes, tudo lá dentro. E países que riscaram o nome do Senhor da sua Constituição, países que assinaram a prostituição como profissão, países que liberam as drogas, a cocaína, a maconha, países que falar em nome de Deus, a pessoa é completamente destruída. Quantas pessoas morreram e ainda estão morrendo para o evangelho chegar até nós? Aí agora o Senhor vai tocar água doce. Por quê? Porque 70% do nosso corpo é água. Nós passamos um grande período sem comer, mas não passamos sem beber água. E aí, para mim e para você, faltar água não faz muito sentido, porque eu volto a dizer, estamos no Brasil, e para você que não sabe, o Brasil é o maior detentor de água potável do mundo. Sabia? Agora, a Europa todinha está sem água. Se você assistiu o Fantástico de 15 dias atrás, apenas, a Europa já está comprando água. Não tem água potável, não tem. Queridos, há muitos anos atrás,
eu ouvi falar sobre a moeda do futuro, que não é dólar, não é euro, não é real. A moeda do futuro vai chamar hidromoeda. A água será a maior moeda de troca do mundo, porque a cada dia que passa está se tornando escassa. Para nós no Brasil não faz sentido falar que falta água, porque nós somos os maiores detentores de água. E aí sempre nesse tópico eu relevo uma estratégia. Você já notou que o islamismo vem crescendo? Você que estuda um pouquinho, a Europa todinha, não é só o Oriente Médio não, a Europa está tomada pelo islamismo. Você sabe qual que é a estratégia do islamismo? Você sabia que na Europa eles não têm filho, né? É 1, 2 filhos no máximo, inclusive o governo paga para ter mais filho, porque está havendo um decréscimo da população. Aí agora os islãs estão entrando na Europa e cada mulher tem 10, 12 filhos. Daqui 15, 20 anos, a Europa todinha será de muçulmano. Há uma estratégia para dominar o planeta Terra todinho, irmãos. E eles estão crescendo e estão entrando para todo lado. Como que eles conseguiram o tamanho crescimento? Talvez você não lembre que isso é novo. Eles conseguiram o crescimento através de um projeto chamado OPEP. Quando houve aquela guerra do Golfo Pérsico, e quem era o mão de ferro era o Saddam Hussein. Aquela época faltou petróleo no mundo, e tudo é feito de petróleo. Esse porcelanato, esse microfone, essa mesa, as lâmpadas, tudo tem petróleo, tudo. O plástico do ventilador, as caixas de som, tudo tem petróleo. O mundo não tinha petróleo na década de 90. Quem tinha o petróleo? Os países muçulmanos. Então eles negociaram, para cada barril de petróleo, a gente vai enviar um missionário islamita. Aí aonde que entrava o petróleo, o mundo precisava de petróleo, aí eles entraram. Irmãos, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque o Brasil é o maior detentor de água potável no mundo. Daqui a pouco vai faltar água no mundo todo. Nós vamos ter água. Você imagina se de cada galão de água a gente mandar um missionário, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Nós vamos influenciar as nações. Por quê? Inclusive eu já tenho até o sermão para a gente pregar com um galão de água na mão. Jesus disse: eu sou a água da vida, e quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Queridos, o Brasil detém água subterrânea nos seus lençóis. Entretanto, a gente já tem notícia que mesmo a água que está no interior da terra já está surgindo poluída, de tanta degradação do ecossistema que nós estamos vivendo. Então o Senhor, Ele vai tocar as águas, vai virar sangue. Muitos homens morrerão por doenças provenientes das águas daquela época. E aí o Senhor está então vingando, assim: derramou o sangue dos meus profetas, então beba sangue. Vai ser algo terrível, queridos. Agora eu estou pregando isso aqui, não é para causar medo não, é para causar alerta, sabe por quê? Porque, querido, nesse tempo, nós já não estaremos mais aqui. Posso ouvir um amém aí? Deixa eu perguntar uma coisa: se Jesus voltasse agora, Ele fosse arrebatar só 2 pessoas, eu sou a primeira, onde está a outra? Dá um glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa noite então, enquanto estiver acontecendo os selos, enquanto estiver acontecendo as trombetas, enquanto estiver acontecendo as taças, eu e você estaremos lá no paraíso, bebendo da água da vida, comendo da água da vida, sendo coluna no templo do Senhor, comendo do maná escondido. Quinta, Apocalipse 16, verso 8 e 9. Apocalipse 16, verso 8 e verso 9. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol. Observe aí, agora já foi para o sol, ó.
foi-lhe permitido que abrasasse o homem com fogo. E os homens foram abrasados com grande calores, plural, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para dar glória. Olha para mim de novo aqui. Então a primeira taça, câncer nos que receberam o sinal da besta. A segunda taça no mar. A terceira taça nas águas doces. E a quarta taça agora, o sol. Não é verdade? Bom, isso aqui que eu estou pregando aqui está comprovado pela NASA. Você sabe que há um degelo absurdo no continente, lá no Polo Ártico. Icebergs e montanhas de gelo estão derretendo. Por quê? Por causa de um negócio chamado aquecimento global, que é produzido pelo efeito estufa. Só que o que eu estou lendo aqui é mais grave do que o efeito estufa. O que nós estamos lendo aqui é que o sol vai produzir mais calor. Aí, irmãos, aqui a gente entra, Apocalipse, a gente entra em tudo, política, economia, geografia, história. Aqui nós já estamos entrando na geografia, porque quando você pega o sistema solar que o planeta Terra faz parte, ele é o quarto. Porque se fosse Mercúrio, nós não conseguiríamos viver, muito quente. Se fosse a última, que antes era Plutão, que nem Plutão é mais, é muito frio, morreríamos de gelo, congelado. Aí o Senhor nos coloca na quarta posição, porque não é nem quente nem frio, dá para a gente viver num clima legal e ameno, para todo mundo. Só que vai chegar uma época, lá no final da grande tribulação, que o Senhor vai superaquecer o sol. Depois você pode dar uma lida em algumas profecias, principalmente do profeta Joel. Profeta Joel, não vou ler porque é um capítulo inteiro, ele descreve detalhes do superaquecimento solar na agricultura e na economia do planeta Terra, a ponto de tudo que plantar é queimado, pessoas morrendo pelo aquecimento. Agora nessa semana, lá se eu não me engano no Japão, fez 41 graus, milhares de pessoas lotaram os hospitais, por causa do super calor que eles estão vivendo. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes que eu escrevi aqui a respeito disso. O sol, criado por Deus, no quarto dia da semana da criação, escuta isso, é fundamental para todos os seres vivos, pois ele é fonte de calor e luz, sem o qual seria impossível a manutenção da vida. A quarta praga atinge essa estrela, que agora aumenta grandemente a sua intensidade e passa a castigar os homens, queimando com fogo. A praga, no entanto, não leva os ímpios ao arrependimento, mas eles passam a praguejar e a amaldiçoar e a blasfemar o nome de Deus, assim como fez a besta que está do lado deles. Eles culpam a Deus pela consequência das suas próprias ações. Isso se compara ao que Paulo declara a respeito das pessoas ímpias da sua época. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se e endurecendo os seus corações insensatos. Chega a ser, parece até ironia, a capacidade que o pecado tem de tornar o homem insensível e irracional, mesmo sabendo a respeito da soberania de Deus, aquele que criou o sol e até fez ele um dia parar. Os pecadores impenitentes persistem em não reconhecer os seus próprios erros, blasfemam daquele que é infinitamente maior do que o sol, desprezando inúmeros apelos feitos pelo sol da justiça. Não se aquebrantaram, não se enterneceram os seus corações diante dos raios solares da graça divina. Então, queridos, como diz o velho ditado popular, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Agora
agora o coração do homem está endurecido. O Senhor endurece, o Senhor aumenta o sol e o coração do homem endurece. Já viu que quando o sol bate na cera, ela derrete? Mas às vezes você já viu depois que chove, fica aquela lama, e aí vem um sol quente, e aquela lama endurece? O sol da justiça, ele vai amolecer você ou ele vai te endurecer? Se amolecer, você encontra salvação. Se endurecer seu coração, encontra condenação. Queridos, o pecado cegou, o homem está tão cego, o homem parece que está vivendo como um animal. O homem culpa a Deus, como se Deus fosse responsável pelos pecados que nós cometemos, e agora eles vão blasfemar contra Deus, como se Deus fosse o culpado de milhares de pessoas estarem morrendo em detrimento do superaquecimento que vai ocorrer no planeta Terra. A ficha parece que não cai, e hoje nós estamos vivendo um endurecimento do coração do homem. A gente prega, a gente fala, a gente chama, a gente convida, faz célula, faz campanha, faz semana de consagração, traz pregador de fora, faz pirueta, e a pessoa vem para um culto como esse, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa nessa noite: naquele dia muitos serão surpreendidos. Sabe por quê? Tem gente que dá mais crédito ao capítulo de uma novela, à mensagem de um filme. Tem gente que dá mais crédito à letra de uma música do que a palavra de Deus. A palavra de Deus não entra na vida dela. Parece que as pessoas estão endurecidas. Olha, eu conto uma história. Que ela é muito propícia. Não sei se eu já contei aqui, mas se contei, vou contar de novo, e eu acho que você vai entender melhor. Quando a gente está assim num sítio, numa fazenda, tem vários animais ali, aí o tempo fecha para chover, todos os animais escondem. Primeiro esconder a galinha. Quando o tempo fecha, primeiro animal a correr para o galinheiro, vai ela. Só que tem um animal que não corre da chuva, é o pato. Pode, chove, e o pato fica na chuva. Aí quando a chuva passa, o que é que o pato faz? Ele faz assim, ó. Aí você olha para ele, está sequinho. A pele dele, a pena dele é impermeável, a água não penetra. Hoje as pessoas estão vindo para a igreja com pena de pato. Elas são insensíveis à pregação do Evangelho. A palavra não penetra mais no coração das pessoas. A gente pode pregar a maior revelação da Bíblia, o pastor pode sair rouco da igreja, o louvor pode cantar como fosse um coral sagrado, santo, espiritual, querubim, serafim, e a palavra entra aqui, sai daqui, sabe por quê? Porque na igreja está cheio de crente e pena de pato. A palavra não entra mais nele. É isso que está acontecendo aqui, o endurecimento do coração do homem, como se Deus fosse o culpado de estar acontecendo tudo que está acontecendo. Irmãos, antigamente as pessoas tinham temor, hoje não tem mais. Antigamente ninguém roubava a igreja, não roubava não. O ladrão entrava na igreja, ele tirava o boné, o chapéu, guardava a arma, depois ele ia embora. Hoje ninguém tem mais respeito pela casa de Deus, não. Mas eu fui pastor em várias periferias, os caras escondiam da polícia dentro do culto, porque sabia que a polícia não entrava dentro da igreja para atrapalhar o culto. Aí a polícia rodava e ia embora, quando acabava o culto eles iam embora também. Não tem mais temor, as pessoas estão cauterizadas, e daqui para lá só vai piorar. O pecado tem endurecido o coração de muita gente. Está entendendo aí? Diga amém, gente. Quinta, verso 10 e 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso,
e eles mordiam a sua língua de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. De novo, você está vendo que posterior a cada taça, fica registrado, blasfemaram contra o Senhor, não se arrependeram dos seus pecados. Acabamos de ler aqui, o versículo 11, e não se arrependeram das suas obras. O quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta, e aí o que acontece? O trono se torna tenebroso, e aí os homens mordiam a língua de tanta dor. Deixa eu te explicar isso, vê se vai fazer sentido. Vai haver, olha que paradoxo. A quinta fala do sol quente. Agora já fala, parece, de uma era de frio, de gelo, mas localizada no trono da besta. Esse tenebroso aí é frioso, frio. Aí, o que acontece no frio? No frio a gente tem que se agasalhar, não tem? Agora presta atenção. Você já notou que a estação determina o tipo de roupa, ok? Aí no verão você anda mais tranquilo, mas no inverno você tem que cobrir mais. Só que essa era do frio cai sobre o trono da besta. A besta foi aquela que marcou aqueles que se rebelaram contra Deus e receberam o sinal da besta. A primeira praga diz que vai haver úlcera maligna sobre o corpo deles. Então o corpo deles vão estar cheio de ferida. E no frio eles vão tentar o quê? Se cobrir, mas não poderão cobrir, porque o corpo está todo cheio de ferida. E aí a hora que eles tentam cobrir, quando cai a roupa sobre as feridas, a dor é tão forte que diz a Bíblia que eles mordem a língua de tanta dor que eles vão sentir. Isso é o tempo de trevas sobre o trono da besta. Agora eu quero o foco maior na sexta taça, que ela é muito mais importante, do 12 ao 16. Apocalipse 16, do 12 ao 16. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha aí, esse rio Eufrates é importantíssimo. Ele está lá no Irã, cortando o Iraque, ele existe, ok? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí o verso 15 diz o seguinte: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda os seus vestidos, para que não andes nu, e não veja sua vergonha. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso aqui é importante, nós vamos investir um tempo aqui nessa passagem agora. O rio Eufrates, depois eu queria que você pesquisasse lá, que você vai pegar uma foto dele antes e agora. Ele vem secando, para cumprir essa profecia aí. Quando que ele começou a secar? Com Saddam Hussein. Saddam Hussein fez várias barragens no leito do rio, e ele está secando, e diz alguns especialistas que alguns pontos do rio já dá para passar com a água bem baixinha, de tão seco que ele está. Agora, para que vai acontecer, por que vai secar? Para permitir a invasão contra Israel. Como que vai ser isso? Eu vou tentar te explicar aqui bem rapidamente, você presta bastante atenção. Aqui diz que haverá uma falsa trindade: o dragão,
a besta e o falso profeta. Eu já falei isso aqui. A Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Apocalipse nós temos a falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão tenta imitar Deus Pai. A besta tenta imitar Jesus, o Deus Filho. E o falso profeta tenta imitar o Espírito Santo. E diz que pelo espírito de Rã, eles vão fazer prodígios, sinais, milagres e maravilhas. E eles vão enganar muitas nações que vão acreditar no projeto de perseguição contra a nação de Israel. E eu já estou aqui lá no final do período da grande tribulação. Não sei se você notou, o versículo que eu li aqui diz assim, deixa eu localizar ele. Aí você me acompanha aí. No capítulo 16, no 15, eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Que é esse que vem aqui agora? Jesus. Que vinda é essa? É a segunda etapa da segunda vinda. A primeira etapa da segunda vinda é a parousia. Jesus desce até o nível da atmosfera, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e depois nós seremos arrebatados e transformados, encontraremos com o Senhor e moraremos para sempre com Ele. É a parousia, a primeira etapa da segunda vinda. Agora eu já estou no final tribulacional, agora já é a epifaneia, é a grande manifestação. O rio Eufrates seca, há toda uma conspiração contra a nação de Israel. Os historiadores mostram que as tropas irão acessar Israel, os russos descerão do norte, os africanos virão pelo sul, os europeus pelo ocidente, os chineses cruzarão o rio Eufrates, vindo do oriente. E Israel será o que então, irmãos? Presta atenção aqui, encurralada. Encurralada no final do período tribulacional. O anticristo levanta todos esses exércitos contra a nação de Israel, porque Israel negou a adoração ao anticristo, ele quebra a falsa paz, a aliança, persegue, chega no final do período tribulacional, Israel está aqui, ó. Irmão, Israel é um paísinho pequenininho, por você atravessar Israel, são 2 horas de carro, por você atravessar o Brasil são semanas. Para você ter ideia de quão pequeno que é, Israel vai estar acuada, desesperada, aonde? No pé do Monte das Oliveiras. Ali, quando Israel estiver acuada, o que vai acontecer? Vai acontecer a epifaneia, a manifestação. Na frente de Israel vai estar quem? O anticristo e todos esses exércitos que eu li. E aí, quando Israel estiver acuada, pensando que o anticristo vai dar o golpe fatal para destruir, vai acontecer a profecia de Zacarias 14:4. O que diz a profecia de Zacarias 14:4? Que Jesus vai descer do céu, com o pé dele ele vai pisar no monte, o monte vai se fender para um lado, o outro pé esquerdo pisa no monte e se fende para o outro lado. O Deus que no Antigo Testamento abriu o mar vermelho por livrar o povo dele das garras de Satanás, que era Faraó, será o mesmo Deus que daqui a pouco, no futuro, vai abrir o mar, vai abrir o Monte das Oliveiras. O povo de Israel vai passar por aquele vale, pela espada da boca de Jesus, ele vai aniquilar o anticristo e todo o seu exército. Aí quando Jesus se virar para os judeus, aqueles judeus que rejeitaram Jesus, aqueles judeus que viraram as costas para Jesus, aqueles judeus que pensaram que o anticristo era Jesus, a hora que Jesus virar para eles, eles vão estar de joelhos e vão confessar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que verdadeiramente Jesus é o verdadeiro Deus. Aí, irmãos, aí Israel se converte. Aí Israel se converte. Por isso que nessa sexta, o rio Eufrates se seca, eles invadem, aí a hora que eles vão desferir o golpe, aí Jesus se manifesta.
Está entendendo aí? Diga amém. Isso aí foi a sexta, né? Vamos para a sétima, que é a última. Apocalipse 16, 17 ao 21. Toda atenção aí é pouca também. Diz assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça. Aonde que derramou essa taça? Leia aí para mim, gente. O sétimo anjo derramou a sua taça aonde? Isso aqui é, irmão, tremendo, hein? E as cidades e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para dar o cálice do seu vinho, da indignação da sua ira. Verso 20, toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caíram do céu uma grande saraiva. Para quem não sabe, saraiva é chuva de pedra, pesando 42 quilos, está até escrito aí, olha, e sobre os homens caíram do céu uma grande saraiva, vírgula, pedras do peso de um talento corresponde a 42 quilos, e os homens, de novo, olha aí de novo, blasfemaram, meu Deus, de novo, os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vão entender? Vamos terminar aqui no seguinte forma. Primeiro, o sétimo anjo com a taça, ele espalha ela no ar, não cai no sol, não cai no mar, não cai na terra, não cai na água, ele abre ela no ar. Por quê? Porque vai ser algo que vai contaminar o planeta todo lugar do planeta tem oxigênio, só acima da atmosfera que não tem valia isso, mas abaixo da atmosfera é oxigênio. Então ele solta a taça no ar, para falar, agora eu vou fazer algo que não tem mais jeito, não tem mais volta, vai cair no ar. Agora tem um detalhe, não sei se você percebeu aí, no 17 tem um detalhe, diz assim, olha aí, volta no 17, quando eu parar você continua, e o sétimo anjo derramou a sua taça, aonde, gente? Então você já sabe que é uma taça que vai atingir o planeta Terra todo, porque tem oxigênio no planeta Terra todo, mas não acabou não, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, o que dizia a voz? Lê aí. É o mesmo que equivale, está consumado. Irmãos, eu tenho deficiência de explicar o projeto de Deus. Você acha que eu explico bem? Não explico, eu deveria conseguir te explicar melhor. O mesmo Jesus que disse, ide para a salvação, foi o mesmo Jesus que disse para os anjos, ide para a condenação, porque aqueles que eu ofertei a salvação não quiseram, então agora eu os condeno. Aí, quando Jesus chega no Gólgota, ele vai morrer. Aí ele diz a última palavra, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E ele dá o último grito, está o que, gente? Ou seja, está concluído, não tem mais volta, está feito. Agora, o mesmo Deus que um dia gritou, está feito para a salvação, e os homens recusaram ser salvos, é o mesmo Deus que agora está derramando a taça sobre o planeta Terra, e ele está dizendo também, está feito, está consumado, não há mais volta, não há mais possibilidade de ninguém se arrepender, está feito. Dei toda a chance, dei toda a oportunidade, e não aceitaram, então derrama a taça no ar, parece que vai vir alguma coisa pela respiração, porque todo mundo tem que respirar,
Se derrama no ar, acabou, irmãos. Aí vem ela agora. O que ela vai produzir? Nós estávamos no 17, verso 18. Quais serão as consequências? Houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande o que, gente? Como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal como foi tão grande terremoto. Esse terremoto vai ser tão violento que ele vai abalar o planeta Terra todinho. Versículo 19 fala os locais que serão destruídos por esse terremoto. Olha aí, e a grande... Ai, vocês foram embora, gente? E a grande o quê? Se fendeu em quantas partes? Que grande cidade é essa? Jerusalém. A grande cidade, Jerusalém, se quebra, se fende em 3. Mais ou menos como você pegar essa mesa e quebrar ela aqui, fica 3 partes. Por isso que a gente vive ouvindo, quem não vem pelo amor, pela dor. Mas não acabou não. E a grande cidade, que você sabe que agora é Jerusalém, fendeu-se em 3 partes, vírgula, e as cidades das que, gente? Caíram. Que cidades das nações serão essas? Todas as grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Nova York, Amsterdã, Londres, Tóquio. Esse terremoto vai ser tão violento que pega Jerusalém, dobra ela em 3, e ainda faz cair as grandes cidades, as grandes metrópoles do planeta Terra. Agora vai destruir a 3ª cidade, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande o que, igreja? Se lembrou Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Pronto. Aí agora, pegou Jerusalém, um terremoto, e dividiu Jerusalém em 3 partes, as grandes cidades proeminentes, as grandes metrópoles também caíram, mas agora esse terremoto vai rebentar a Babilônia. Nós estamos em Apocalipse 16, quando você chegar em casa, você pode ler Apocalipse 17 e Apocalipse 18, e você vai descobrir 2 Babilônias, uma Babilônia é a espiritual, e a outra Babilônia é a comercial. Eu vou tentar pincelar um pouquinho sobre essas 2 Babilônias, carecendo a gente estudar com mais tempo e profundidade a despeito dela. Primeiro começa com uma Babilônia espiritual, é um sistema religioso corrompido que tem imperado hoje nos dias atuais. Essa Babilônia espiritual, ela era prefigurada por uma meretriz, uma prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quando você lê Apocalipse 17, não vou ler por causa do tempo, mas você fizer uma leitura assim, sistemática do texto, você vai ver que é uma meretriz, uma prostituta, ela está vestida de escarlate, cheia de ouro, prata, pedra preciosa, e ela está sentada sobre muitas águas. Águas na Bíblia significa mundo gentílico, ou seja, essa prostituta que é um sistema, essa prostituição não é carnal, é prostituição espiritual, ok? E ela está assentada sobre águas, sobre as nações. Essa prostituta, diz o texto, depois você confere, ela tem uma taça na mão, ok? A taça é de ouro, mas quando o profeta João olha dentro, essa taça está cheia de imundícia. Ou seja, a religião falsa que tem dominado sobre muitas nações, é a grande prostituta, a grande Babilônia. Ela tem uma taça de ouro, quem olha de fora acha bonito, mas quando entra, vai perceber como que a religião, ela é podre, ela é egoísta, ela é materialista. É a religião que o anticristo vai apoiar no período da grande tribulação. Como não bastasse o sistema religioso corrompido, vai haver uma Babilônia comercial, financeira, literal. Há várias especulações. Você sabia que, de fato, a Babilônia existiu, na época de Nabucodonosor, depois foi destruída,
Recentemente, agora na década de 90, mais uma vez aquele louco do Saddam Hussein, ele tentou reconstruir literalmente a cidade da Babilônia, não conseguiu porque ele caiu, e agora há um projeto de reconstrução mais uma vez da cidade da Babilônia. Há várias teorias. Nova York também poderia ser a Babilônia do futuro, porque é um centro comercial do mundo. Não interessa a localidade, aonde foi implantada essa cidade, o terremoto vai vir e vai destruir. Queridos, e aí nós vamos perceber que ninguém vai conseguir fugir desse castigo. Pastor, e se a pessoa não morreu pelos selos, nem pelas trombetas e nem pelas taças, o Senhor vai pegá-los de outra maneira, para a gente terminar Apocalipse 19, verso 21. Apocalipse, por favor, 19, 21, todo mundo lá para a gente terminar, nós já vamos orar, já vamos buscar o Senhor. Pegou aí o versículo, está aí na leitura, diga amém. Quando eu parar você continua. E os demais foram o que, gente? Com a espada que sai da onde? Do que estava sentado sobre o... Pronto, olha para mim aqui, tem 2 cavalos no Apocalipse, 2 cavalos brancos, tem o cavalo branco do Apocalipse 6 e tem o cavalo branco do Apocalipse 19, quem é o cavalo branco do Apocalipse 6? O anticristo, que surge logo depois do arrebatamento. Quem é o cavaleiro que está em cima do cavalo branco do Apocalipse 19? Jesus. Apocalipse 19 é a Epifaneia. Diz a palavra do Eterno, que ele virá no seu cavalo branco, juntamente com todos os seus exércitos, juntamente com a igreja, juntamente com todos os seus anjos, e ele virá, e através da espada da boca de Jesus, ele vai aniquilar todos os pecadores, ele vai cessar o período da grande tribulação, ele vai jogar a besta e o falso profeta no abismo, eles ficarão presos por 1000 anos, e o Senhor reinará juntamente conosco por 1000 anos sobre a face da terra. 1000 anos de paz, 1000 anos de vitória, 1000 anos de celebração, 1000 anos na presença de Jesus. Segura aí um minuto. A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de quantos anos? Enquanto tiver o período da grande tribulação aqui na terra, nós, a igreja, a noiva, estaremos nas bodas do Cordeiro. Nosso casamento com Jesus vai durar 7 anos. O casamento será maravilhoso. Lá o Senhor vai nos revelar os seus segredos. Lá o Jesus que nós tanto aguardamos se manifestará. Agora segura aí. Depois da cerimônia de casamento, costuma ter o que depois da cerimônia de casamento? Eu não escutei. Depois do casamento tem o que, gente? Eu quero te dizer que o seu casamento com Jesus vai durar 7 anos, mas a festa vai durar 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Levanta e vamos adorar o Senhor. Querido, fecha os teus olhos e levanta as suas mãos. Está chegando a hora. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Começa a adorar o Senhor, começa a dizer palavras de adoração a Ele. Hoje é uma noite especial do Senhor na sua vida. Esta é a canção do Apocalipse. Vai. Só dá glória quem tem glória. Só dá glória quem tem glória. Só dá glória quem tem glória. Só vai dando glória quem tem glória. Canta lá, Manaias. Oh!
Adora Ele, adora. sobre o trono do céu. Que delícia! 1000 anos de festa, 1000 anos de celebração. Recanta lá, Manaias, recanta lá, Massaia. Dá lugar, dá lugar. Só da glória, vai dando glória. Ei, ei, ei. Com a criação eu canto. Como é que é? Louvores ao Rei dos Reis. É. És tudo para mim. Declara, declara. Eu te adorarei. Vai dando glória a Deus. Vai dando aleluia aí no seu lugar. Está chegando o grande dia. Maranata, vem Jesus. Vem para nos buscar. Shekanterevarabasá, Rakanterevaramanas, Rabassudekanterevarabanamanás. Oh, aleluias. Força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Mais. Santo, santo, santo. Levante a sua voz. Todo-Poderoso. Levante as suas mãos. Ela é e há de vir. Começa a dar glórias. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Eu canto. Ele, Louvores ao Rei dos Ele, Reis. És tu Ele. para mim, e eu te adorarei. Seja cheio. Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Glória a Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluias. Maranata, Maranata, ora vem Jesus. Vem Jesus. Vem, toma o seu lugar, Jesus. Oh, glória, 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 glórias. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus. O Espírito Santo. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Adorarei. Oh, glórias. Que maravilhas. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Eu queria terminar mais uma vez fazendo um apelo ao seu coração. Primeiro apelo que eu quero fazer é para que você possa aproveitar essa oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Porque vai chegar um tempo onde que a misericórdia do Senhor terá um fim.
Hoje ainda estamos num tempo chamado graça. Hoje você pode ser salvo mediante o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Tudo que você precisa é dar um passo de fé. Tudo que você precisa é tomar uma decisão definitiva na sua vida. Talvez você está aqui afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você se enfraqueceu no meio dessa jornada e muitas coisas te tiraram, mas hoje você também quer tomar a decisão de retornar aos caminhos do Senhor. Eu quero começar perguntando se há alguém no nosso meio nesta noite que quer aproveitar essa oportunidade, não quer mais deixar passar essa oportunidade e que quer hoje voltar, que quer reconciliar com o Senhor. Tem alguém nessa noite no nosso meio que quer tomar a decisão de reconciliar-se aos caminhos do Senhor? Se tiver alguém, eu queria que você levantasse as mãos onde você estivesse. Eu gostaria de orar pela sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Isso, nós temos uma pessoa aqui. Eu queria que ela saísse daí e viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Alguém traga ela aqui. Se tem mais alguém que quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, porque esta noite é a noite de oportunidade. Tem mais alguém aqui que quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus? Talvez você está aqui ouvindo tudo isso, mas eu quero te falar que há uma salvação, que há um escape, há uma saída. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aí? Se tiver, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Temos mais uma pessoa tomando essa decisão, é nessa noite. Essa é a sua grande oportunidade, essa é a sua grande chance, e eu quero orar por você. Vem aqui pertinho. Quer entregar a vida para Jesus? Quer tomar essa decisão na sua vida? Como é que é seu nome? Laura. Nós vamos orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos. Você vai repetir a oração comigo, tá? Diga assim: Eu, nesta nessa noite, por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea vontade, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu confesso Jesus Cristo Jesus Cristo como meu único como meu único e e suficiente Salvador. Eu declaro Que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. E tudo na minha vida será novo. Amém. Amém. Estenda as mãos aqui, igreja. Pai, sua palavra diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Pai, a Laura hoje está alegrando o seu coração, porque ela está tomando a melhor decisão da vida dela. Pai, como igreja, nós, Pai, recebemos ela, Pai, como membro da nossa família espiritual. Escreva o nome dela no livro da vida, meu Pai, e que a partir de hoje ela seja uma nova criatura, e que o Espírito Santo do Senhor tome a vida dela, e que a vida dela, a partir de agora, nunca mais seja a mesma. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa vida? Deus te abençoa. Conta conosco. Amém. Quem aqui está retornando? Está retornando, vaso? Vem cá, está retornando também? Que delícia, que decisão importante, hein? Estenda as mãos aqui para frente. Vocês dois vão repetir a oração comigo. Silêncio agora para a gente ouvir eles. Tem que ser alto e forte. Segura aí só um minuto. Diga bem forte assim. Diga assim: eu nesta noite, tomo a decisão de retornar aos caminhos do Senhor, para nunca mais desviar. Senhor Deus, nos perdoa pelo momento que caímos e nos afastamos, e nos dê força para permanecer e nunca mais se afastar. Amém? A igreja estenda as mãos. Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos recebendo essas vidas novamente no rebanho do Senhor, como eles acabaram de confessar com os próprios lábios, que o Senhor, Pai, dê força espiritual para eles não
tropeçarem mais aonde tropeçaram e caíram, que o Senhor Espírito Santo agora possa guiar cada passo deles, e que eles permaneçam na sua presença até a morte, ou até Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Assim nós os recebemos como filhos desta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Aplauda o Senhor por eles. Deus abençoa, Deus abençoa. Amém. Esse graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. E para mim, nada vai ocupar meu lugar em ti, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Aleluia. Nós não temos mais tempo. Não temos. Tudo isso que ouvimos, irmãos, vai acontecer. Porque o Senhor o disse. E isso tudo está muito próximo. Não podemos mais perder tempo. A nossa família precisa de Jesus. A nossa cidade precisa de Jesus. Aqueles que estão nas trevas precisam ver a luz. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Ele tem feito a mim e a você luz. Temos que levar. Temos que resplandecer em meio às trevas. Querido, vai acontecer. Mas vamos ver isso dos céus. Em nome de Jesus. Não escolha ver isso daqui de baixo. Creia. Creia. Não escolha ver isso aqui de baixo. Vai acontecer. Vamos orar pelo pastor Anderson. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do pastor Anderson, pelo dom e o talento que o Senhor tem dado a ele. Ah, Pai, como o Senhor é precioso. Só o Senhor pode dar uma capacidade assim ao homem, Deus, de guardar tantas coisas, de entender tantas coisas. E eu sei que tudo isso tem um grande propósito, Pai. Deus, fazer ele sim o profeta do Senhor neste tempo, Pai. Aquele que anuncia, Pai amado, como João, acontecimentos futuros, com clareza, com entendimento. Deus, que o Senhor dê ele alegria a cada dia de falar disso, e habilidade ainda para entender aquilo que talvez ainda não tenha sido entendido. Revele a ele, Deus. Usa o teu filho para que a tua igreja a cada dia no mundo se torne vigilante, atenta, alerta. Deus, eu oro por ele, pela sua esposa, pelos seus filhos, que a tua graça seja sobre eles, que ele tenha do Senhor, Deus, a bondade de ver os seus filhos crescendo em tua presença, de ver a sua família salva, temendo ao Senhor. Deus, que a tua igreja cresça, se multiplique. Deus, que seja ele um instrumento do Senhor para fazer discípulos, para transferir, Deus, este legado a outros.
Em nome de Jesus, nós abençoamos o pastor Anderson, em teu nome, e te agradecemos, Pai. Obrigado pelo colírio vendido a nós, pelo ouro vendido a nós. Obrigado, Pai, porque queremos o Senhor dentro das nossas portas, em nossas vidas. Queremos o Senhor dentro. Que o Senhor seja com ele e o abençoe por onde ele andar, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Louve ao Senhor. Ô gente, eu vou fazer uma declaração de amor para ele, pode? Vocês não é ciumento, não? Amigos são tão raros como diamantes. Só que amigos e diamantes se diferem em um aspecto. Diamante é muito caro, mas amigo como você não tem preço. Eu te amo. Gente, o povo fala que quem estuda Apocalipse fica doido. Descobri a verdade. Levante a sua mão direita para o alto. Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor por nós, pela Catedral da Paz. Obrigado porque o Senhor tem nos escolhido para este tempo, para um tempo profético, um tempo de ganhar almas e fazer discípulos. Deus, ajuda-nos a servir ao Senhor com todo o ânimo, com toda a empolgação da nossa vida, com todo o amor, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos de volta ao nosso lar em segurança, mas não para ficarmos ali, mas para sempre ser a luz do Senhor sobre essa terra, o sal, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós em nome de Jesus. Paz, Catedral da Paz, que Deus te abençoe. Amanhã, 2 cultos, 6 e 8 horas. Amém? Amanhã, a unção dos novos líderes.